Olha, mudando de assunto, o delegado da Polícia Federal diz que houve interferência para a soltura do ex-ministro Milton Ribeiro. E o Ministério Público Federal volta a dizer que Milton Ribeiro tem sim envolvimento sofisticado com esquema criminoso. Repórter Michael Mendes. Minutos depois da soltura do ex-ministro Milton Ribeiro da carceragem da Polícia Federal em São Paulo, o delegado responsável pela investigação e prisão do ex-ministro da Educação enviou uma mensagem aos colegas que participaram da Operação Acesso Pago. Bruno Calandrini afirmou que a investigação foi prejudicada e que não tem autonomia investigativa para conduzir o inquérito deste caso com independência e segurança institucional. A mensagem completa do delegado Calandrini diz o seguinte: a investigação envolvendo a corrupção no MEC foi prejudicada no dia de ontem, em razão do tratamento diferenciado concedido pela Polícia Federal ao investigado Milton Ribeiro. O deslocamento de Milton para a carceragem da Polícia Federal em São Paulo é uma demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, afirmo não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso com independência e segurança institucional. Apesar do empenho operacional da equipe de Santos que realizou a captura de Milton Ribeiro e estava orientada por este subscritor a escoltar o preso até o aeroporto em São Paulo para a viagem em Brasília. A cúpula da Polícia Federal decidiu abrir um procedimento interno contra o delegado que está investigando o ex-ministro Milton Ribeiro. A cúpula quer saber se as denúncias são verdadeiras. Por enquanto, o delegado está conduzindo as investigações que estão sob sigilo de justiça. O juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, que ordenou a transferência de Milton Ribeiro de imediato para Brasília, recebeu centenas de ameaças de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. As ameaças viraram alvo de investigação de acordo com a Justiça Federal. Quem também se pronunciou foi o Ministério Público Federal. De acordo com a procuradora Carolina de Oliveira, há indícios de uma organização criminosa dentro do MEC. A nota diz: com efeito, as provas colhidas e já documentadas apontam para a prática dos crimes de corrupção ativa, tráfico de influência, prevaricação e advocacia administrativa, todos em contexto de organização criminosa. Como bem apontado pela autoridade policial, os crimes ora investigados foram praticados no âmbito do Ministério da Educação, ao que tudo indica, com o respaldo do então chefe da pasta, Milton Ribeiro. Bom, nessa edição de sexta-feira, conosco Amanda Klein. Amanda, bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Manhã. E o ex-ministro foi solto, já se esperava que isso aconteceria, mas e essas informações, ainda falando sobre esse esquema no Ministério, que avaliação você faz, Amanda? Bom dia, Thiago, Adriana, bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Olha, são vários fatos graves relatados desde anteontem, quando a Jovem Pan News, em primeira mão, eu estava aqui no ar com vocês, Thiago e Adriana, quando vocês relataram a prisão preventiva de Milton Ribeiro, que obviamente pegou a todos de surpresa e principalmente ao governo federal, que demorou a reagir, esperou para que algumas provas, para que os autos viessem à tona, para que só então pudesse se pronunciar. Isso aconteceu na live ontem do presidente Bolsonaro. Eu acredito que vamos comentar isso num segundo momento. Agora, especificamente sobre o que foi revelado ontem. Primeiro, gravíssima denúncia do delegado Calandrini, responsável pelo caso, de que houve interferência na investigação no sentido de não transferir o ministro Milton Ribeiro para a Polícia Federal em Brasília, para que fosse ouvido em audiência de custódia. Essa foi a determinação do juiz federal, Borelli, que mandou prender, mas isso foi evitado pela PF, não foi cumprida essa ordem, por uma justificativa de falta de orçamento, de dificuldades logísticas. Ele foi mantido na Polícia Federal aqui em São Paulo. Então, isso tem que ser averiguado porque é muito grave e põe em xeque a versão oficial do governo federal de que há autonomia, há independência sim da PF e de que não houve interferência nas investigações da Polícia Federal. Uma prova disso teria sido a prisão anteontem
ontem do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Muito grave também as ameaças de morte ao juiz federal que decretou a prisão, o juiz federal Borelli. Aliás, vários bolsonaristas têm dito que esse juiz normalmente emite decisões contrárias ao presidente Bolsonaro, a assessores e auxiliares, a pessoas próximas ao presidente Bolsonaro. Não é verdade, porque ele já teve várias decisões que foram desfavoráveis também a petistas, por exemplo, ao ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, a MDBistas, ao antigo assessor do Michel Temer, Rocha Loures. Então, esse juiz é conhecido por se manifestar numa série de decisões duras contra vários políticos de diferentes matizes do espectro político. Então, a gente não se pode concentrar no Bolsonaro. Adriana, não sei se você quer me fazer mais uma pergunta, porque eu também posso discorrer aqui sobre os indícios que são muito graves que foram apresentados ontem na investigação da Polícia Federal. Claro, Amanda, a gente tem tempo sim, a gente vai falar mais sobre esse assunto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã também, mas eu queria que você falasse também de qual forma esse escândalo, mesmo após a soltura agora do ex-ministro, reflete na tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro. Pois é, Adriana, é justamente isso que a gente tem que ver. Ontem saiu mais uma pesquisa da Datafolha, os pesquisadores estavam em campo quando veio a público a prisão do Milton Ribeiro, mas talvez isso ainda tenha que ser melhor analisado, melhor estudado, porque tinha acabado de vir a público e talvez esse efeito não tenha sido completamente captado pela pesquisa. Isso vai depender do encaminhamento das investigações. Agora, os fatos que foram revelados ontem pela investigação da Polícia Federal são muito graves. E que fatos são esses? Primeiro, a PF apontou para a existência de uma organização criminosa dentro do MEC. Então, diferentemente do que o presidente Bolsonaro falou ontem em live, é só apenas um caso de tráfico de influência, não é verdade. Eles estão apontando aqui para 3 indícios, 3 eventos de possível pagamento de propina. O primeiro seria por aquela venda de um carro da mulher do ex-ministro Milton Ribeiro, um Kia Sportage, para o Arilton Moura, que é um dos pastores envolvidos, para a família do Hamilton Moura. O segundo indício de propina seria o depósito de R$20 mil na conta do Luciano Mussi, que era um gerente do Ministério da Educação, por um empresário da região de Piracicaba, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo. E tudo isso para quê? Para facilitar esse encontro e o acesso a recursos do MEC, do Ministério da Educação, por prefeitos. Então, o que os prefeitos faziam? Depositavam, primeiro era pedido, e aí eles citam aqui eventos de propina, pedidos de propina até para facilitar o encontro do ministro Milton Ribeiro com esses prefeitos que tentavam ter acesso a recursos do MEC para a construção de creches e escolas. Então, a PF aponta 2 eventos nesse sentido: depósito de R$30 mil, de R$20 mil na conta desse ex-gerente do MEC, né? Então, ou seja, uma pessoa da estrutura do Ministério da Educação, e uma transferência de R$30 mil também de um empresário da região de Piracicaba, sempre a pedido dos pastores, de um dos pastores, o Arilton Moura, para Helder Bartolomeu, que era o genro desse pastor Arilton e ex-assessor da Prefeitura de Goiânia. Então, há 3 comprovantes aqui, com depósitos, com nota fiscal, com comprovante de pagamento do que a PF enxerga como possivelmente propina para essas pessoas na estrutura do MEC. E esse pagamento feito em troca de acesso facilitado das prefeituras aos recursos do MEC. Esses encontros realmente aconteceram na cidade de Nova Odessa, que fica aqui perto de Piracicaba, no interior de São Paulo, um encontro que contou com a participação de 70 autoridades da região. E o que é mais grave, a Polícia Federal diz que o então ministro Milton Ribeiro, justamente conferia prestígio da administração pública à atuação dos pastores. Então, não há como descolar a atuação de todo esse grupo que a PF descreve como uma organização criminosa dentro do MEC. Todos eles, segundo a Polícia Federal, segundo essa investigação, agiam em conluio, em consenso. Tanto os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, como o ministro da Educação, Milton Ribeiro.